existem poucas pessoas que controlam o mundo, que fazem tudo isso? Você tem alguma teoria sobre o controle, quem tá no controle dos estados? Acredito que sim. Acredito que tem grupos, né, que... isso acontece, assim, vamos uma região micro, né? Isso acontece nos estados territórios, acontece nos países, tem um pequeno grupo que controla o nosso país, as decisões que são tomadas no Brasil. Inclusive, não vou citar nomes, mas eu acho que os políticos hoje até não têm tanto poder. Tem outros órgãos, outras esferas no Brasil que têm mais poder que os políticos. Uhum. Tem países que têm mais poder tem países que têm mais poder que os políticos do Brasil. E tem grandes empresários, por exemplo, apesar de eu ser um defensor do livre mercado e do capitalismo, eu não passo pano para empresas que têm atitudes, não vou dizer monopolistas, mas não é porque é uma empresa que eu concorde com tudo. Então, hoje nós tem empresários bem poderosos no mundo, banqueiros e tudo, que conseguem controlar, financiam guerras e sim, eu acho que existe um grupo no mundo, sim, que tem uma... Não que eles controlem tudo, eles querem controlar tudo e eles têm muito poder. Uhum. Né? E são vários grupos, na verdade, né? São vários grupos que têm interesses, às vezes até muito contrários, né? E ficam brigando entre eles e a gente está nesse... O Brasil, ele está num cabo de guerra, né? Tem um país puxando para o lado. Hoje eu vejo assim que tem grupos estrangeiros interferindo no Brasil, cada um puxando para um lado. E a gente está no meio desse cabo de guerra, né? Sofrendo. São poucas pessoas que têm o controle, que querem ter mais controle e estão disputando, então, basicamente. Com certeza, mano. Uhum. E queria saber mais da teoria que você tem dos intraterrenos. Ah, sim. Como é que é isso daí? Teoria da conspiração, né? Que eu cheguei a ver em outro podcast que você falou que tem certeza Tenho sobre certeza. isso. Uhum. Então, eu estudo esse fenômeno, o fenômeno OVNI, né? O fenômeno de discos voadores, né? Vamos entrar aqui, pessoal, numa parte de teoria da conspiração, mas é interessante. Eu estudo esse fenômeno há muitos anos, porque eu já vi isso com os meus próprios olhos. Eu já vi isso. E eu não sou uma pessoa que é ignorante em astronomia. Eu não acredito que a Terra é plana, tá, pessoal? Eu acredito que a Terra é um globo mesmo. Eu sei diferenciar planetas, estrelas e corpos celestes, olho nu. Eu tenho um telescópio em casa, muito bom, inclusive. Então, eu sei o que eu vi, né? E eu fui estudar isso, né? E onde que você viu exatamente? Você consegue compartilhar? Eu vi quando eu morava lá em Manaus, no Amazonas, quando eu era criança. Quando eu era criança para adolescente. E como é que eu posso começar a contar sobre isso? Nós temos esse fenômeno no mundo inteiro e não é um fenômeno recente, ele já acontece há centenas de anos. Tem registros em quadros, tem registros na Bíblia, tem registro em vários livros sobre esses fenômenos que são esses objetos não identificados. Mas eu não acredito na hipótese extraterrestre, porque para vir de uma outra estrela demoraria milhares de anos, milhões de anos, né, para chegar aqui na Terra. Eu acho que não faz nenhum sentido esses objetos serem de fora do planeta, de outro sistema estelar. Para mim não faz sentido isso. Por que eles viriam para cá? A hipótese que eu mais acho plausível é que esses seres são daqui mesmo, desse planeta. E você tem vários documentos, né, sobre esse... Disco voador, ele é um fenômeno real, é um fenômeno que existe. Eu acredito que uma grande parte desse fenômeno é o próprio governo americano. Você tem aquele avião B-2, que é aquele avião triangular, ele é da década de 70. Ele custou bilhões de dólares para o governo americano e ele é da década de 70. Imagina o que eles devem ter hoje, 54 anos depois. Que a tecnologia avançou muito, só que eles não mostram, basicamente, é isso. Exatamente. E é muito bom você ter uma... Então, assim, uma grande parte desse fenômeno de objetos voadores não identificados, ele é militar, dos Estados Unidos. Porque você tem uma nave que ninguém sabe de quem é, de quem que é. Você pode invadir um país, coletar amostras minerais, fazer operações militares. Sei lá, a Rússia não
não ia relatar que foi atacada por alienígenas. Se os Estados Unidos quiser atacar um país, ele vai lá com essa nave, ataca. Nenhum militar ia falar, não, a gente foi atacado por alienígenas. E você pode atacar países sem que ninguém saiba a origem, através dessas naves militares. Então, uma grande parte do que existe hoje é militar. Mas eu acredito também que existem seres. Eu acho que os seres humanos eles são muito mais antigos do que a ciência comum diz. Acho que o ser humano pode ter 100, 200, 500 milhões de anos. E eu acredito que já tiveram outras civilizações com mais desenvolvimento tecnológico que a nossa. Entendi. Então seria também outra raça humana, só que mais antiga, então. Seriam seres humanos, só que mais antigos. Talvez os mesmos que fizeram as pirâmides e tal. A gente tem só 500 anos de ciência. Foi só ali a partir do final da Inquisição que a nossa ciência começou a evoluir. A nossa evolução foi muito rápida. 100 anos atrás, praticamente, a gente não tinha eletricidade. 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, não tinha eletricidade. E hoje a gente tem satélites, smartphones, computadores, enfim. Imagine que se essa hipótese for de verdade, imagine que uma civilização com 1000 anos de ciência, ou 2000, 5000 anos de ciência conseguiria fazer. Sim, sendo que o desenvolvimento é exponencial, né? Igual você comentou, há 100 anos não ter eletricidade e hoje ter tudo isso, né? E eu acredito nessa hipótese. Ela é inclusive compatível com algumas coisas que estão na Bíblia, com algumas coisas que estão lá no Gênesis, que são os Néfilins, que é um povo que existiu. E outros textos hindus, o Bhagavad Gita também cita esse povo. Então é isso que eu acredito. Eu acredito que nós temos uma outra civilização oculta na Terra, mas são seres humanos mesmo. E eles também têm essas naves. Eu sei que é uma teoria muito doida, mas tem um artigo da Universidade de Harvard que os caras falam exatamente essa mesma teoria, que é a hipótese de intraterrestres, né? E se os Estados Unidos também têm essas naves como eles têm, o que teria acontecido? Eles fazem parte dos Estados Unidos? Eles fornecem isso? Eu acho que eu acho que os Estados Unidos fizeram engenharia reversa dessas naves. Inclusive teve um congressista americano que falou lá no Congresso que os Estados Unidos têm corpos não humanos. Você viu isso? Não. Então o Trump também está querendo divulgar essas informações, mas essas informações às vezes nenhum Congresso sabe. Elas são reservadas ao Departamento de Energia americano. Então só poucas pessoas sabem exatamente o que são essas naves, se é algum programa militar, alguma coisa. O fato o que eu posso afirmar é que essas naves existem. As naves existem. E uma parte é militar. Essa parte da hipótese intraterrestre é uma hipótese, não é uma coisa que eu estou afirmando. É uma coisa que eu acredito, mas eu não tenho nem como provar isso. Mas eu acredito nisso. Agora, sobre os discos voadores, esses objetos, toda vez que eu entro num voo comercial, no Brasil mesmo, eu entrevisto o piloto. Eu vou lá e falo pro piloto, cara, eu vou te fazer uma pergunta estranha. Você vai me achar estranho, mas eu gostaria muito de ouvir. Você já viu alguma coisa diferente quando você está pilotando e tal? E alguns já me contaram que viram discos prateados e tal. E aí, teve um caso de um piloto que me contou que não aparecia no radar. E aí ele comunicou a torre também não estava vendo. Às vezes aparece no radar e às vezes não. Né? E aí ele estava num Boeing, o Boeing estava 800 km por hora. E aí o disco fez isso aqui assim, no Boeing. Tipo, deu uma volta no Boeing. Aí quando ele aterrissou, ele foi abordado pela aeronáutica brasileira. Ele teve que fazer um relatório descrevendo tudo que ele viu. E os militares falaram para ele, não conta para ninguém na imprensa, senão a gente vai caçar a tua carteirinha da ANAC. Só que assim, no Brasil tem uma lei de acesso à informação, tem mais de 700 documentos de OVNIs dos próprios militares, inclusive áudios de militares no Arquivo Nacional. Tá tudo aberto lá no Arquivo Nacional, esses arquivos. E você acredita que existe uma tecnologia que, por exemplo, eles consigam se blindar, talvez, porque hoje é muito popular ter smartphone, ter celular, ou as pessoas gravam? O que você vê sobre isso? Eu acho que eles têm muito mais inteligência, recursos e tecnologia que nós. Então eles conseguem interferir nos equipamentos. Conseguem, inclusive em equipamentos militares, que são equipamentos muito mais sensíveis. Tem um caso...
Tem um vídeo que foi divulgado pelo Pentágono também, que o pessoal pode colocar aí, vídeo divulgado pelo Pentágono, OVNI divulgado pelo Pentágono, que é o Tic Tac, que ele era uma nave que entrava debaixo da água e saía debaixo da água, tipo, ele voava por dentro da água, digamos assim, e o avião o caça americano, o F-2 começou a seguir ele e não dava conta de alcançar. E tem relatos de interferência também nos equipamentos dos militares. Aqui no Brasil tem um relato que aconteceu no governo do Sarney, parece. Foi no governo do Sarney. Que apareceram esses objetos. Noite oficial dos discos voadores. Você pode pesquisar aí no Google. Noite oficial dos discos voadores. Apareceram esses objetos. Alguns desses objetos tinham 100 metros de diâmetro. Era enorme. Eram naves enormes. E aí, o que acontece? Quando tem qualquer aeronave não identificada no Brasil, a aeronáutica tem que botar os pilotos e correr atrás. Porque pode ser invasão, pode ser uma coisa, um país invadindo a gente e tal. E aí botaram os caças lá para seguir os objetos. E aí esses objetos eram muito rápidos, eram muito mais rápidos que os caças, tipo 10 vezes mais rápido que os caças. Aconteceu uma coisa estranha. Tem um termo técnico no jargão militar que é o Judite, que é quando você tem aquele xizinho ali do alvo, o objeto está no teu alvo. Se tu apertar o botão aqui, tu acerta. Esse objeto voador não identificado identificava que ele estava no alvo e acelerava para sair do Judite. Entendi. Isso tem relato no Arquivo Nacional, tem o áudio disso, desse diálogo. Esse áudio você encontra lá no Arquivo Nacional. E seria uma população que estaria onde na sua visão? Eu acho que eles estão em galerias embaixo da terra e embaixo do mar. Imagina que você está numa galeria de metrô. Você começa a descer essa galeria de metrô. E aí lá embaixo você tem toda uma infraestrutura de metrô. Tem metrô, você já viajou para fora, mas tem metrô lá fora que é bem sofisticado. Em Viena, tem um lá que você vai descendo lá no fundo mesmo e tem lá a estação de metrô. Agora imagina isso num nível muito mais profundo, com uma civilização muito mais tecnológica. E embaixo d'água. Eu tenho algumas pistas de porquê debaixo d'água. Mas eu acredito que eles estão lá, embaixo d'água. E por que seria debaixo d'água? Para não aparecer para a população que somos nós? Ou teria outro motivo? Embaixo d'água você não consegue atingir com míssil. Se a gente se explodir aqui em cima com bombas nucleares, nas próprias usinas atômicas tem uma piscina de água. A radiação vai caindo exponencialmente a cada metro de água. Então se a gente se explodir aqui, tiver uma guerra nuclear aqui, não afeta eles. Tem várias vantagens. A gente tem tecnologia para ir no espaço, para ir na Lua, mas não tem tecnologia para ir no fundo do oceano. Tanto que é muito pouco conhecido, né, o fundo do oceano por nós, né? Exige mais tecnologia para o fundo do oceano do que para o espaço. E tem uma outra hipótese que eu tenho, é que eu acho que o ambiente de alta pressão prolonga a vida. Tem um experimento da NASA, também que você pode pesquisar na internet, astronauta passa 100 dias abaixo do nível do mar. A NASA fez uma cápsula e colocou essa cápsula, sei lá, 100, 200 metros abaixo do nível do mar, e lá ele tinha comida, tinha esteira para fazer exercício e tal. Não era um ambiente de tão alta pressão igual foi aquele submarino lá que explodiu, mas era, sei lá, 200 metros, tipo um submarino ali. E ele ficou vivendo 100 dias ali embaixo. E aí, quando ele saiu, ele teve um prolongamento dos telômeros, ou seja, ele teve um rejuvenescimento biológico real. Então, eu imagino que uma civilização que tenha tecnologia, abundância, inteligência, que os recursos talvez não sejam tão escassos quanto é pra gente, eles iam querer prolongar a vida deles. Então acho que por isso que essa é uma hipótese também, não estou falando que é verdade. Mas essa questão de ser intraterrestre eu também não posso revelar outras fontes, mas eu tenho muitas fontes que apontam para isso. E como é uma população é uma raça no final das contas, né? Uma variação da raça humana. Também acho que é uma variação da raça humana. Que tem mais tecnologia que nós, o que nós seríamos para eles, então. Por que eles se escondem da gente, né? E não dominam tudo, talvez? Legal, essa é uma boa pergunta.
É inclusive uma pergunta muito assustadora. Entra naquele paradoxo da Floresta Negra também, né? Vocês já devem ter ouvido falar da Floresta Negra. Uhum. Entra um pouco nisso daí. A hipótese que eu tenho, que eu estudo, é o seguinte. Eu acho que eles são uma raça de seres humanos. Nós, seres humanos, eu não vou de nenhuma forma ser racista aqui, mas nós temos diferenças biológicas entre a gente. Então você tem os chineses, tem os europeus, tem os asiáticos, né? Os indígenas, tem os esquimós, tem uma tribo na África que ela não pega malária e tem uma tribo na África que é imune à picada de cobra. Sabia disso? Não. Então a gente tem essa diversidade genética aqui. Só que a gente conversa com todos esses povos, a gente está no mundo globalizado e a gente tem cruzamento entre a gente. Então a gente meio que é muito parecido geneticamente. Eles são uma raça humana, só que muito diferente da gente. Tanto que eu acredito que eles têm olhos maiores, a cabeça maior, são mais magrinhos e tal. Também eles têm essa diferença genética igual aparece nos filmes. Mas no fim são seres humanos. Mas acredito que eles tenham feito muita manipulação genética. Às vezes tentando prolongar a vida dele, se aprimorar. Prolongar a vida. Isso essa tecnologia genética é uma coisa que a gente está começando não é nem dominar, a gente está começando a dar os primeiros passos agora com a tecnologia CRISPR, que é aquela tecnologia que consegue alterar o genoma. Então hoje você já tem pessoas que pegam água viva que brilha na luz ultravioleta. Aí você pega esse gene, coloca no coelho e o coelho brilha no escuro. Então você consegue fazer umas coisas assim. Já tem essa tecnologia de mudança genética. Eu acho que eles mudaram tanto a genética deles que eles perderam a capacidade de se reproduzir. Ou então eles precisam de alguma forma... eu acredito que eles precisam de alguma forma da gente por a gente ser meio que uma espécie de folha em branco, que o nosso gene não está tão modificado. Então o que eles fazem? Eu também leio muitos relatos de discos voadores e abduções. A abdução é um nome para sequestro, né? A abdução, o cara foi abduzido, é um sequestro. Ele sequestra a pessoa. Exato, ele foi pego por um alienígena. E aí o que acontece nos filmes e o que acontece nesses relatos? Experimentos científicos, né? E os relatos assim que tem no Brasil, tem muitos relatos no Brasil, todos são bem traumáticos. Pega o cara, faz um monte de experimento com ele, tira sangue, tira órgãos, às vezes devolve morto. Acontece muitos casos desses catalogados. Isso eu não estou inventando. Existem boletins de ocorrência policiais que relatam de pessoas que relataram essas coisas. E existem documentos divulgados pela Lei de Acesso à Informação de militares. Então, são coisas que não estou inventando. Existem documentos, provas materiais disso. Existe um documento da FUNAI que os índios estavam reclamando de luzes que acertavam com raios. Aí a FUNAI foi lá investigar. Tem um caso no Brasil que é muito documentado, que é a Operação Prato, que tinha tantos desses objetos que a aeronáutica foi para lá investigar o que estava acontecendo. Então eu acho que eles pegam para fazer experimentos. E também tem casos chamados de mutilação animal, que é o quê? Eles basicamente pegam partes dos animais. Tem lá uma granja com 30 galinhas, eles retiram o sangue dessas galinhas. Deixam as galinhas lá, só retiram o sangue. Tem o caso das vacas, que eles retiram a boca da vaca e alguns órgãos da vaca e deixam o resto tudo lá. Eu acredito que eles usam isso para fazer algum tipo de medicina ou experimento genético. E tem muitos casos com fotos dessa mutilação animal. Na internet é o que você mais acha. E não é um caso só no Brasil. Esse fenômeno acontece no mundo inteiro. Então existe uma teoria da conspiração que uma certa grupo desses seres fizeram acordos com os Estados Unidos que permitiu esse sequestro. Meio que os Estados Unidos têm um acordo que permite sequestro de americanos em troca de tecnologia. Intercâmbio de tecnologia. Entendi. E como eles são mais avançados, mas ao mesmo tempo eles dependem de nós para conseguir se reproduzir e continuar as pesquisas, talvez. Eu acho que por isso que eles não se revelam, porque eu não acho que são seres bons, tá? Eu acho que são seres que têm uma moralidade e uma ética diferente da nossa. Porque eu não vou lá eu não vou pegar meu carro e sequestrar uma pessoa. Nunca me passava isso na minha cabeça. Mas se você ler todos os relatos de discos voadores, é isso que acontece. O cara vê uma luz e tal, e quando ele vê, ele já tá numa... E eles apagam a memória também. Então, por isso que eu acho que
eles se escondem, porque de alguma forma eles precisam da gente. Entendi. Talvez fosse como o ser humano utiliza dos animais para se alimentar, talvez. Então, algo dessa forma. Exatamente. E teria, por exemplo, igual você comentou, talvez de um acordo com os Estados Unidos. Então, se isso funcionasse dessa forma, eles fornecem tecnologia, então seria o país mais avançado tecnologicamente do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a China também, você comentou do programa espacial que eles têm, do grande avanço, talvez poderia ter mais de uma espécie ou de mais de um grupo desses seres e, Mais de um grupo. E se aliam com países diferentes, não sei. Tem mais de um grupo. Esses documentos, eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem documentos abertos à população. Mas a CIA também tem documentos que você pode acessar no site da CIA, que eles também têm acesso também tem lei de acesso à informação lá. Inclusive a CIA, ela tem documentos ucranianos. E por quê? Porque quando separou a União Soviética, eles pegaram vários documentos. E aí tem documentos ucranianos na CIA, quando era a União Soviética. Então eu também acho que pode ser que esse intercâmbio esteja rolando com outros países. Mas também acho que existem vários grupos desses seres. Eles não são um grupo único. Inclusive existem outras raças. E aí tem teorias da conspiração na internet, que não são tão teorias da conspiração, porque foram alguns militares brasileiros que deixaram, que contaram para outras pessoas, para os pesquisadores, de que existem uma raça desses seres que são como uma espécie de robôs biológicos, androides. Então, como é que eu posso explicar isso? Mas existe uma raça... Seria híbrido? Meio que parte é tecnologia e parte é DNA? Não, seria porque assim, ó, a gente tá na fase agora humana, o Elon Musk vai lançar os robôs lá, né? Os robôs de silício, né? Só que os robôs de silício, você concorda que você gasta muita energia, muitos recursos, e que o corpo humano, de certa forma, ele é muito eficiente energeticamente? Então, basicamente... Eu acho que eles devem pegar o gene humano e misturar com o gene de alguma coisa, de algum bicho, um macaco, alguma coisa assim, e criar um ser que ele é mais... geneticamente mais... Ou até alguma coisa biológica que mistura com computação também, eu não sei exatamente como. Mas tem teóricos da conspiração que falam que existe essa raça de seres robôs biológicos. Que o que aconteceu lá em Varginha, daquele ET de Varginha, não era um ET... nem nada, ele era um robô biológico. Que aí você consegue, você manda ele na missão e não precisa se expor. E de certa forma foi o que a gente já fez com macacos e com golfinhos. A gente já mandou macaco pro espaço, já mandou cachorro pro espaço. Golfinho já trabalhou com você mistura máquina com material genético e utiliza isso como ferramenta, então. Dizem que esses mais cinzas, que são os greys, eles são assim robôs biológicos. Que aí você não utiliza o próprio ser para se expor em algum lugar que tem mais perigo, então. Você manda controla ele. Eu não sei se você já viu isso na internet. Você pegar uma barata e colocar um chip em cima da barata e o cara controla a barata. Você já viu isso ou não? Não. Dá pra fazer isso. Dá pra você pegar uma barata, colocar uns eletrodos ali no cérebro dela e controlar pra onde ela vai. Um rato também você consegue fazer isso. A gente já consegue fazer. Você consegue fazer isso. Se você estudar eletrônica ali, pegar a barata, e você consegue controlar a baratinha. O macaco também já tem experimentos. Tem uns experimentos aí que o ser humano faz que são bizarros. Então imagina isso, imagina o Neuralink ali do Elon Musk no... Mistura com um animal, entendi. Tem indícios de que esses seres, alguns deles sejam isso. Ou pode ser também um experimento militar. Pode ser que seja tudo isso que a gente está falando seja só experimentos militares também. Também existe essa hipótese. Que eu não nego também. Pode ser que seja tudo militar. Agora, uma coisa que eu posso afirmar, isso aí eu afirmo, existem os objetos. Agora, se é de fora do espaço, se é de dentro da Terra, se é a CIA, se é a Rússia, se é a China, não faço ideia. Mas em alguém vir de fora, de outra galáxia, aí você já não acredita, né? Não, você acha que é daqui de dentro mesmo? Eu não acredito. Não acredito, mas... Eu respeito quem acredita, mas eu não acredito que eu acho que é tudo daqui da Terra. Entendi. Inclusive, eu acho que essa parada de falar que é de fora, que é de outro planeta, é uma desinformação criada pelas próprias agências de inteligência para desviar o foco.
do que é. Pra falar, é lá de fora, a gente não sabe direito, sendo que pode ser daqui mesmo. Eles sabem o que é. Os militares americanos, a CIA, sei lá, eles sabem o que é. E acho que essa parada de falar que é de outro planeta é algo pra mudar o foco das pessoas. Entendi. E nem o próprio presidente saberia, então, nem o próprio presidente. Tem projetos militares que são tão secretos que o presidente não sabe, né? Nos Estados Unidos, né? Entendi. Bacana aí essa teoria aí. Até deu uma explodida na cabeça, assim, pensando em algumas coisas. E onde que o pessoal costuma mais ser abduzido aqui no Brasil pra eu passar longe já, né? No interior. Porque assim, eu leio muito sobre isso. As abduções sempre acontecem. É o cara da roça, que não sabe, não é analfabeto. Os índios também. Então no Brasil teve um fenômeno que aconteceu nos anos 80, que foi a Operação Prato. Também tem muitos documentos brasileiros sobre essa operação. O que estava acontecendo? Lá em Colares, que é uma cidade lá no Pará, lá distante do Brasil, né? Quase não é Brasil. O pessoal tava aparecendo essas luzes, essas naves, e essas naves elas lançavam um feixe de luz, um laser mesmo, um laser. E aí, nessas luzes apareciam umas bolinhas, e essas bolinhas coletavam sangue das pessoas. E isso estava infernizando as pessoas lá. E aí eles chamaram os militares para investigar isso daí. Eles não conseguiam nem dormir, né? O prefeito chamou os militares. Então sempre acontece bem no interior do Brasil, lugares afastados, o cara tá... É aquela coisa bem de filme, o cara tá dirigindo numa estrada, tá sozinho, aí aparece a nave, aí sequestra ele, abduz ele, né? Então geralmente é assim. E o país que mais tem relatos é os Estados Unidos. Disparado. Os Estados Unidos e o Reino Unido é o país que mais tem avistamento. Entendi. O Brasil tem poucos, perto dos Estados Unidos, tem muitos avistamentos nos Estados Unidos mesmo. Que aí pode ser por conta desse acordo, então, que ou teria... acordo, ou porque é uma coisa militar. Ou porque... Ou porque é militar. Né? Entendi. Interessante isso daí. O Gin Max é a assinatura premium, nosso aplicativo DINAI, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Gin Max. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve, então assine aí o Gin Max para acompanhar tudo isso. E se você chegou até aqui e quiser aprender a investir, conheça o nosso patrocinador, a uvp.com.br. A UVP ela é uma escola de investimentos, negócios, consultoria. Se você quiser aprender a investir em ações, fundos imobiliários, em moeda estrangeira, em ETFs, fazer operações na bolsa, ajeitar a sua vida financeira, se você aí tem dívidas e quer auxílio, aí, uma orientação para sair dessas dívidas, né? E se você tem aí pelo menos uns 400 ou 500 reais para investir por mês, a UVP é feita para você. A UVP ela é a única escola de investimentos que garante 100% do seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. Então tá esperando o quê? Então clica aí embaixo, auvp.com.br, e garanta já a sua vaga.